Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória espiritual. Isso para quem tiver interesse de saber, ok? O que acontece? Às vezes as pessoas perguntam, elas pensam como que você chegou a essa conclusão, como que você chegou a questão de ver o tarô, como que essa trajetória se fez, né, na vida da pessoa. Então, assim, primeiramente o baralho cigano, o tarô, ele é um chamado, né? Quando as pessoas têm vontade de aprender, eu gostaria tanto de aprender, eu vou compra a carta, começa com o baralho cigano, porque isso é um chamado. E é muito bacana essa energia do tarô, né? Então, assim, o que acontece? Eu vou começar a contar desde o comecinho, ok? Dessa trajetória. Acontece que quando eu comecei a entender a vida, eu tinha de uns 8 a 10 anos, que eu comecei a ir na missa todos os dias. E porque eu gostava muito da igreja católica, eu gostava de ouvir a missa, me fazia bem, né? E eu ia na missa com a minha amiga. O que acontece? Teve um belo dia lá, que eu já contei, né, que eu comecei a ver umas bolas coloridas ao redor do padre, e eu falei pra minha amiga assim, eu tô me sentindo cansada, eu sentei, na hora que eu sentei, eu comecei a me ver caindo num buraco, caindo, era uma queda, era um buraco mesmo, muito grande, e aí essa minha amiga me cutucou e disse assim, Marigina, tá tudo bem com você? E eu olhei pra ela e disse assim, tá. Só que ela me contou que eu estava com os olhos abertos e virados, estava tudo branco meus olhos, que eu acredito que eu entrei em transe. Então, a partir deste momento, eu comecei a ter medo de ir na missa, né? Comecei a ter medo porque quando eu entrava na igreja, que eu prestava atenção na missa, eu entrava em transe. Aí, como uma criança, né? Tinha medos, muitos medos, achava que estava com o diabo, né? Porque o que a gente aprende na igreja católica? A gente aprende que se você não está com Deus, você está com o diabo, né? Então eu comecei a achar que o diabo estava me perseguindo, eu tinha medo de contar para as pessoas, eu tinha muito medo, daí eu via coisas, eu ouvia coisas e tinha muito medo. Aí deixei de ir na missa. Então um belo dia meu pai me leva numa sessão de Umbanda de Cosmo Damião, que foi o primeiro contato que eu tive com a Umbanda, mas também numa energia do medo. Por quê? Porque as pessoas, você não pode pegar esse doce, essa bala você pode, essa você não pode, entendeu? Então, assim, sempre vibrando no medo, né? Mas foi que, aos poucos, eu comecei a frequentar um centro de Umbanda que tinha na frente da minha casa, conheci o Caboclo Guarani, deixei de frequentar a igreja católica, comecei a frequentar Umbanda. Um dia eu fui com esse pessoal para um outro terreiro e quando eu estava lá, quando eu acordei, estava na frente do Congal com os braços cruzados, eu tinha 14 anos. O pessoal falou assim, o Exu te pegou, e eu nem sabia o que era Exu, porque eu sempre caí de paraquedas nas situações, né? Não fazia ideia do que era Exu. Então, assim, aí em diante eu comecei a frequentar a Umbanda e foi a partir deste momento que eu comecei a perder os medos que eu tinha. Porque até então eu tinha muitos medos, porque eu via coisas, eu via seres que pareciam demônios, eu me via sendo carregada de noite. O que acontece, pessoal? Eu sou filha adotiva, não sei quem são meus pais biológicos, né? Então, assim, deve ter algumas coisas aí do passado, né? De ancestralidade que eu não faço ideia quem são, de onde é que eu vim. Fui criada por uma família italiana, uma mãe maravilhosa, que ela tinha 50 e poucos anos quando me adotou, né? Mas ainda bem que a cabeça dela era aberta, porque eu vim cheia de uma mediunidade, né? Eu tive todo o amparo moral,
a educação da família, mas tinha algumas coisas que fugia, né, do conceito deles, por exemplo, essa questão da mediunidade. Eles ficaram com muito medo quando eu entrei na Umbanda. Então, assim, eu passei por muitas coisas aí, né? E fui uma criança que tive muitos medos, muitos medos. E mesmo assim, com medos, eu enfrentava algumas energias aí, né? Eu brincava com elas, porque eu sabia que elas existiam. Eu gostava muito de assustar as pessoas. Então, assim, passei umas coisas na infância bem inusitadas com relação a isso. Até eu chegar na Umbanda, né? Aí na Umbanda, aí nesse período, né, eu tava comprando umas revistas e tive conhecimento da cartomancia. E a primeira vez eu brincava com meus amigos, vamos ver as cartas, né? Brincava, gente. Aí os meus amigos disseram, mas Maria Eugênia, tu não sabe o que você está vendo aí acontece. Né? Começaram a falar para mim que o que eu estava vendo acontecia. Então foi um dia que eu vi que o meu pai ia morrer, deu um estouro no quarto dos meus pais. E eu fiquei com muito medo, daí 3 meses depois meu pai faleceu mesmo. Então eu fiquei com muito medo naquela época, falei que não ia mais ver tarô, mas então, quando eu estava frequentando esse terreiro de Umbanda, a mãe de santo viu o baralho cigano e eu me encantei, comecei a ver o baralho cigano que eu vejo até hoje da forma que ela viu, né? E aí então eu sempre, desde os 16 anos, que eu atendo as pessoas, através do baralho cigano. E foi em 2017 que eu conheci o tarô mitológico, estudei toda a mitologia, li o livro que vem junto, né, e aprendi a ver o tarô mitológico, que eu sou encantada com ele. Bom, nessa trajetória toda, então eu passei no catolicismo, aí eu fui para a Umbanda. Da Umbanda eu saí com 18 anos da Umbanda, fiquei dos 18 aos 28 sem frequentar nada. Foi o período em que eu conheci o pai das minhas filhas, que eu tive minhas filhas, que eu fui levando uma vida, vamos dizer, normal, sem religião. E até que chegou aos 28 anos eu comecei novamente começar a ter manifestações físicas dentro de casa, né? Eu começava a ouvir barulho de folhas, eu começava a ouvir barulho de caneta bater. Aí eu falei assim, pode deixar que eu vou buscar ajuda. E comecei a frequentar o kardecismo. Comecei primeiramente tomando passe e tudo, mas logo eles me colocaram numa mesa mediúnica. E lá eu cheguei sem saber nada. Quando eu cheguei naquela porta, primeira vez naquela sala mediúnica, tinha uma pessoa que estava sentada lá e falou, tem pessoas que o mentor espiritual é um índio. E eu sabia que estavam falando de mim, né? E aí eu pensei assim, porque eu tinha muito preconceito que o meu mentor era um índio, porque poxa, o mentor do outro é um Fritz, o outro é um hindu, o outro não sei o que, o meu tem que ser um índio. Mas é um índio. Tadinho. Aí eu cheguei naquela mesa mediúnica e comecei, o primeiro instante eu estava vendo assim, eu estava vendo do meu lado um bicho, tipo um urso, né? E aí o moço que estava do meu lado e na frente tinha uma moça e ela começou a manifestar. Só que não foi nele, foi nela, começou a manifestar, disse que era um obsessor, que era tipo um bicho e urrava e tudo. Então eu vi ali naquele instante que eu enxergava as coisas. Eu enxergava as entidades, né, os espíritos que ia chegar no fulano, no Beltrano. Eu sabia, eu estava vendo, né. E também vinha uma frase na minha cabeça e eu não escrevi a frase, era o primeiro dia que eu estava ali, depois eu falei com o dirigente, ele disse, não, quando vier frases assim, você escreve. E aí, nisso, nas próximas sessões eu psicografei, eu escrevia, também recebi espíritos, então assim, eu fiquei 20 anos, foram 20 anos na mesa mediúnica. Logicamente que depois eu estudei, né, porque eu passei
por outros centros espíritas. Então eu estudei todo o livro dos médiuns, eu estudei todo o livro dos espíritas, dos espíritos, eu estudei muitas obras de Allan Kardec, de Chico Xavier e outros mais, não é? Li obras espíritas, até o momento em que o meu mentor espiritual apareceu e disse assim: você realmente quer ajudar as pessoas, então agora saia do kardecismo e vá trabalhar. O que acontece? Todas as religiões são boas, não é? Mas todas elas nos prendem a alguma coisa. Elas têm as crenças limitantes delas. Então no kardecismo era aquela coisa: você não pode ver tarô, você não pode cobrar, o que você recebe você tem que dar, aquela coisa toda, né? Que nos faz até ter uma certa carência, né? Carência. Por quê? O que acontece? O tarô é uma coisa que veio lá da infância. E aí eu tinha muito preconceito de dizer que eu era taróloga exatamente por causa do kardecismo, né? Então, por quê? Porque eu estava me auto-sabotando com relação a isso. Estava fazendo uma autossabotagem. Então, como eu estava dentro do kardecismo, eu estava fazendo uma autossabotagem com relação ao meu trabalho do tarô. Mas foi muito bom o conhecimento que eu tive, a condição moral que foi me dada nesses 20 anos do kardecismo, porque eu entendi, né, que tem coisas que não valem a pena serem feitas, né? A condição moral mesmo é aquele respeito para com o próximo. Então eu tinha que ter muito essa base. Tudo é feito perfeitamente, não é? Mas chegou um dado momento que eu saí do kardecismo. Também fui conhecer a Fraternidade Branca, foi maravilhosa. Conheci os mestres ascensionados, como que funciona essa energia. Também caí lá de paraquedas. A primeira vez naquela sala que eu fui, que tinha as imagens dos mestres na parede, eu tinha a sensação que eu já conhecia tudo aquilo. Foi muito maravilhoso. Frequentei a Seixonoye também, acho uma energia que tem naquele templo, uma egrégora maravilhosa, principalmente o culto dos antepassados. Eu sempre indico para os meus clientes para fazer, porque as vezes que eu fiz deu um salto na minha vida. Então, o culto dos antepassados da Seixonoye, algumas energias da Umbanda, né, que a gente traz, né, os nossos mentores espirituais, que todos nós temos, aquela energia da Igreja Católica. Eu ainda tenho também aquela, né, da infância, que eu conseguia muitas coisas também dentro da Igreja Católica. Então assim, hoje eu não frequento religião nenhuma, mas eu respeito todas, eu entendo cada momento, cada ciclo da minha vida que eu passei nelas. E aí eu conheci também, eu não cheguei a frequentar, mas eu conheci uma pessoa que estudou na Igreja Messiânica. É muito bacana os estudos deles, muito interessante também. Também tem coisas impressionantes para aprender, né? Mas todas as religiões, elas têm como é que eu vou falar? Elas dão um conhecimento, mas elas nos impedem para outros. Isso você não pode, aquilo não é, né? Tipo assim, quando eu estava no kardecismo, eu não podia ver tarô, né? Não pode ver tarô, aquela coisa toda. Então, assim, tem conhecimento, sim, mas elas nos auto-sabotam em alguma coisa na nossa vida, né? Mas eu acredito que todo mundo está dentro da religião no momento certo, porque está precisando daquilo. Entendeu? Hoje eu não frequento religião nenhuma. E em 2007 resolvi fazer terapia, o curso de terapeuta holístico. Então trabalhei com massagens, aprendi todas aquelas técnicas. A única técnica que eu não fiz foi a acupuntura sistêmica, só fiz a acupuntura auricular, né? Todos os tipos de massagens que tem. Fiz o reiki, que eu amo o reiki.
Também depois, foi em 2017, eu fiz um curso das velas xamânicas, que eu também trabalho com isso. Agora há pouco eu aprendi com meu mentor espiritual um trabalho que eu faço com a vela de 7 dias. Então, assim, fui aprendendo com várias religiões, estudei muito, li muitos livros, e até chegar aqui, neste momento, em que foi em 2012, uma pessoa me apresentou o professor Hélio Couto, que eu falo que esse homem salvou a minha vida. Por quê? Porque eu fui entender crenças limitantes, eu fui aprender os arquétipos, fui entender o que é autossabotagem, um monte de outra coisa que me fez sair dessas religiões todas que eu estava, que estava de certa forma me ajudando de um lado, mas me auto-sabotando de outros. E foi em 2016 que eu fui num ritual da Ayahuasca, que eu fui 4 vezes em ritual da Ayahuasca, que também me abriu a mente para algumas coisas, que fez eu mudar em muitos sentidos, que hoje eu não quero frequentar religião nenhuma, nem mesmo a Ayahuasca, não quero mais, entendeu? Então, assim, eu me libertei dessas crenças, respeito todas, acredito que existem verdades em todas, mas ninguém é dono da verdade, são meias verdades, e se nós entrarmos numa e ficarmos fanáticos, a gente limita muito a nossa vida, não é? Então, assim, nessa trajetória, tudo o que permaneceu, que ficou, foi o tarô. Aquilo que eu aprendi lá na adolescência, aquilo que eu ganhei com os meus mentores espirituais, é a ferramenta que eu uso para ajudar as pessoas, para me ajudar. Então, assim, eu amo essa energia do tarô e do baralho cigano. Eu falo para as pessoas, se vocês têm vontade de aprender, compra e aprenda, estuda, porque é uma energia maravilhosa, Ela é um mapa que vai te direcionar em muitas situações, entendeu? Então, assim, eu vim de muitas crenças, estudei muito, me auto-sabotei muito, até entender que eu tinha que ser o que eu sou, taróloga. E hoje eu amo ser taróloga. Então, essa é a minha jornada. Nessa jornada aqui aconteceram muitas coisas, Eu vi, como agora tem pessoal falando nos podcasts, eu acho muito bacana, sobre que o universo é uma consciência, e dentro desta consciência existem muitas coisas que fogem do nosso conhecimento. Por exemplo, existem espíritos, existem obsessores, existem extraterrestres, existem gnomos, existem fadas, duendes, existe de tudo, porque tudo é uma consciência. Vai depender do que você acredita, vai depender do qual é o universo que você vive, Qual é a filosofia de vida, qual é a tua crença, entendeu? Porque tudo é consciência, tudo é consciência, Então, assim, eu respeito todos, eu respeito tudo, não bato o pé que isso é uma verdade ou uma mentira, eu só observo, porque nessa trajetória, nessa caminhada, teve muitas coisas que lá no passado eu bati o pé, não, porque é assim, sabe? E hoje eu vejo que não é, que eu tive que soltar. O bom é quando a gente tem essa consciência de soltar uma crença limitante, Solta, isso aí tá te prendendo e não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Então é isso. O que permanece, o que eu acredito que é uma verdade, é o que o nosso querido Mestre Jesus falou. Para mim, o que Jesus falou é o que eu sigo até hoje. Que ele fala, não faça para o próximo o que você não gostaria que fosse feito para você. Então eu acredito que se todo mundo pensasse assim e sentisse isso,
não é? De verdade, o nosso mundo seria muito melhor em todos os aspectos. Por quê? Porque você não ia sair falando mal, né? Ah, eu vou falar mal de não sei quem lá, porque você não gosta que falem mal de você, não é? Então, assim, você não ia falar mal da religião do outro porque você não gosta que fale mal da tua crença. Então, assim, se nós todos colocássemos isso em prática, essa seria a verdadeira religião, não é? Fazer para o nosso próximo só aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos. Mas só que na prática não é assim, né? Na prática não é assim. Mas tudo bem, cada um no seu tempo, nós somos seres humanos, falíveis, totalmente falíveis, e estamos aqui aprendendo a cada dia nessa trajetória. Então essa trajetória espiritual, ela continua. O que eu acreditava ontem, hoje posso não acreditar mais. O que eu aprendi ontem, hoje pode não me servir mais, e eu aprendi coisas novas, porque nós estamos sempre aprendendo coisas novas, o mundo está mudando, não é? Então, assim, é uma trajetória muito bacana. Então, mas o que permanece dentro dessa minha trajetória, sim, é o tarô. É muito bacana a energia do tarô. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.